Quero te convidar a sentar. Eu me chamo Eduardo, sou um dos pastores aqui da Passo da Areia. Estou muito feliz, irmãos, de nós podemos voltar mais uma vez aqui para fazer aquilo que Jesus nos ordenou que nós deveríamos fazer com frequência, que é nós celebrarmos a ceia do Senhor. A ceia é celebrada por aqueles que já são de Cristo, já nasceram de novo, já tomaram uma decisão de amar, de obedecer ao Senhor Jesus, de ter um relacionamento com Ele. E essas pessoas então já passaram por dois processos. Passaram pelo processo do batismo espiritual, o batismo do Espírito Santo, que deu a essas pessoas a condição de filho de Deus, a vida eterna e esse poder de Deus habitando em si. E também passaram pelo batismo nas águas. Então agora nosso próximo passo público, depois do batismo das águas, nós fazemos a ceia como um renovo daquela primeira experiência, daquele primeiro compromisso, daquela primeira confissão de fé. Mas eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu quero que a gente entenda algo bem importante sobre a habitação do Espírito. Quando eu me coloco, então, entendendo a morte e a ressurreição de Cristo, e então tomo uma decisão de ser um seguidor dele, eu sou batizado com o Espírito Santo para ser salvo, sim, para que eu possa, depois da morte física, passar a vida eterna com Jesus, sim, para que eu possa ter na terra condições, de fato, de ver a minha vida melhorar de qualidade, sim, tudo isso acontece, a salvação faz parte, mas quando eu recebo esse poder, também vem sobre mim uma responsabilidade. Quando eu faço parte da família, significa que eu tenho agora uma cadeira, uma responsabilidade, um poder específico, que a Bíblia chama de dom do Espírito Santo, para eu atuar nessa família. E muitas vezes a Bíblia chama de exército, diz que nós somos soldados, que estamos em missão a serviço do reino de Deus, e cada um então com uma habilidade, um dom, uma capacidade específica. Irmãos, hoje eu queria que nós pensássemos sobre essa realidade, a realidade de que nós, quando nos posicionamos ao lado de Cristo, nós passamos a ser alvo de inimigos espirituais. Quando eu me coloco ao lado de Cristo, eu sou salvo, mas eu também sou convidado para uma guerra que tem acontecido, que é da luz contra as trevas. E nós olhamos para a Bíblia e nós entendemos claramente em muitos textos que existe essa batalha espiritual, que alguns anjos que Deus mesmo criou se rebelaram contra ele, Satanás e seus demônios, para estragar o plano de Deus e para atacar as pessoas, especialmente aqueles que se atreveram então a se posicionar do lado de Cristo para servir ao Senhor e para ajudar pessoas também a serem salvas. Então, nós estamos no meio dessa guerra e a consciência disso é extremamente importante. E hoje que nós estamos aqui então conversando como cristãos que vêm até a ceia, é muito importante nós renovarmos o entendimento sobre isso. E hoje o texto que nós vamos ler é Efésios capítulo 6. E é interessante que essas coisas que eu já falei com você, se você ler essa carta de Efésios, você vai ver que ao longo dela, Paulo explanou muitas delas, né? Falou sobre muitas delas, né? Mas eu queria que nós focássemos no capítulo 6, Efésios 6, e nós lêssemos então a partir do versículo 10 o seguinte: finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então ele está deixando clara uma coisa: a nossa guerra como cristãos não é contra pessoas, não é contra carne ou sangue, mas é uma batalha espiritual. Então está sendo travada uma batalha espiritual, e ele disse: por isso vocês precisam se vestir com a armadura de Deus, que envolve algumas partes, algumas ferramentas, que você precisa se vestir com elas para poder vencer. Paulo segue ali no versículo 13 dizendo assim: por isso vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então ele está dizendo, só tem uma forma de você prevalecer no dia mau, de você vencer a batalha espiritual, se você se vestir dessa armadura.
E o restante, então, do capítulo, Paulo vai descrever essa armadura, e eu queria, então, que hoje nós olhássemos para esses textos, e dessemos uma olhada nas partes da armadura, mas especialmente a última parte, ou talvez a penúltima, que eu queria que nós enfatizássemos e olhássemos com um pouco mais de detalhe. Então, eu queria convidar você para a gente ler o próximo versículo, que é o 14, que vai falar o seguinte: assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Então, como que eu me envolvo com a verdade? Como que eu me envolvo com a verdade? Tem dois passos, duas ações para que isso seja verdade. Uma delas é que eu internalize, que eu intronize na minha vida a verdade de Jesus, de Deus para mim, que é a palavra de Deus, mas que algumas verdades particulares Jesus quer falar para o Eduardo, que vão além dessa palavra. Essa palavra é verdade para todos os seres humanos, mas Deus tem algumas coisas particulares que Ele quer falar com o Eduardo sobre minha vida, sobre como eu devo agir, sobre a minha agenda, sobre o propósito que Ele tem para mim especificamente, né? Então, irmãos, se vestir com a verdade, se envolver com a verdade, é se envolver com a verdade de Jesus. Mas também, esse vestir-se com a verdade significa eu praticar a verdade. Eu ser uma pessoa de verdade, eu ser uma pessoa transparente. Então faz parte da capacitação para a vitória espiritual, você ser uma pessoa que não vive personagens, que não fica escondendo pecados, que não fica vivendo uma vida de disfarce. Então faz parte você se apropriar da verdade de Deus, mas também você ser uma pessoa verdadeira, você avançar nessa direção. O apóstolo escreveu lá em Atos 24:16 o seguinte: por isso, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Mas como que será que é na prática manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens, trabalhar nessa direção, se o próprio apóstolo Paulo falou, ele dizia: o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer. E em outra ocasião ele disse: dos pecadores dos quais eu sou o maior de todos. Tá, mas então, se ele não tinha consciência de que ele era perfeito, então que consciência limpa é essa? A consciência de que eu estou uma pessoa transparente e em restauração, de que eu não estou na hipocrisia, de que eu não estou no fingimento, de que eu não estou achando que as coisas já estão vencidas, de que eu não estou bancando o perfeito, de que eu não estou bancando o certo sempre, de que eu sou uma pessoa que reconhece e confessa os seus pecados para Deus. A Bíblia nos encoraja a confessar os pecados para Deus. 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça, falando sobre Deus. Mas também a gente conhece o texto de Tiago 5,16, que diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Então, o texto diz: confessem os pecados para Deus, e o outro texto diz: confessem os pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Vivam uma vida de transparência, de consciência das falhas, para que vocês então possam ter uma consciência limpa, uma consciência de que vocês estão vivendo uma vida de verdade diante de Deus e diante das pessoas. Então, meus irmãos, se envolver com a verdade tem essas duas asas: você se envolver com a verdade de Deus, e por isso é tão importante aquilo que a gente tem falado, de você ler as Escrituras, de você conhecer a verdade, de você poder se alimentar dela, mas também você se encontrar com Jesus, você ouvir Jesus sobre o que Ele tem para dizer para ti, especificamente. E também, meus irmãos, nós estamos sendo pessoas de verdade. Nós estamos sendo pessoas que vivem na transparência, que vivem no tratar das suas falhas, que não ficam vivendo personagens. A segunda parte da armadura, ele fala o seguinte, ainda no versículo 14, segunda parte do versículo 14, vestindo-se com a couraça da justiça. Então você se vestir com a justiça. Aqui de novo, tem duas aplicações sobre isso, que é a justiça de Deus, né? Vista-se da justiça de Deus, de Jesus. E quais são as duas aplicações? A primeira é você se vestir da verdade sobre a justificação que Cristo trouxe sobre as nossas vidas.
A gente entender essa realidade de que Jesus nos ama de maneira incondicional. Ele não me ama e eu não vou para o céu porque eu fiz boas coisas ou porque eu sou bom. Ele me ama mesmo pecador, e Ele então me tornou justo, não porque eu merecia, mas de graça Ele me deu essa condição de eu ser perdoado ou justificado dos meus pecados e poder ir para a vida eterna. Então, esse entendimento, por isso que Ele está dizendo, veste isso contigo, para que tu possa permanecer firme, porque nós temos um inimigo que vai ficar dizendo, viu como tu não presta, viu como tu não é, viu como tu fala besteira, aquilo que tu fez nunca vai ser perdoado, nunca vai ser consertado, não tem jeito, né? Te isola, te mata, né? Então muitas vozes inimigas vão vir, e nós precisamos fazer o quê? Nos vestir da verdade de que Jesus me ama incondicionalmente, e que Ele me justificou não por merecimento, mas pela misericórdia, pela graça dEle, eu sou salvo. Então, você se vestir da justiça, da justificação, da realidade da justificação, é uma das asas dessa parte. A segunda parte é você, de fato, ter como alvo aquilo que Deus considera justo. Você ir atrás daquela retidão mesmo que Jesus está te convidando para viver. Então, você está trabalhando pela santidade, pela santificação, para você ser uma pessoa mais reta. Mas, de novo, a gente tem falado isso, não é pelo seu esforço e trabalho, mas é pela sua busca por conexão com Jesus, que é a videira, como falamos semana passada. Você, como galho ligado na videira, você vai começar a dar os frutos, você vai começar a ficar mais reto, começar a ficar um galho mais santificado. Então eu preciso buscar essa santificação, buscar em oração, como a gente falou, em confissão para Deus, em confissão para as pessoas, a santificação dos meus pecados. Eu preciso estar preocupado com as mentiras que eu falo, com as besteiras que eu falo, com os sentimentos de raiva, com as desonestidades, com a impureza sexual e tudo mais. Então, eu preciso estar buscando isso, se vestir com a justiça. Também tem essa outra aplicação. Eu preciso estar procurando a santificação. E isso é uma arma espiritual. Por quê? Porque os pecados abrem brechas espirituais. Os pecados é que abrem possibilidades do diabo nos prejudicar e nos destruir. Então, quando eu peco, eu me afasto de Deus. Quando eu peco, eu abro portas no mundo espiritual para que eu possa ser derrotado espiritualmente. Então, quanto mais santo, mais longe de derrotas espirituais. E por isso, então, que eu me vesti da justiça de Deus, faz parte da armadura. Então, se vestir da realidade da justificação, mas também da santificação, trabalhar pela santificação, pelo corte de pecados da minha lista. Outra parte da armadura, calçar a prontidão do evangelho da paz. O versículo 15 vai dizer assim, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Essa coisa de calçar os pés com o evangelho da paz, significa que eu vou me firmar no evangelho para ter paz, para ter a paz que vai além do entendimento, como Paulo disse em Filipenses 4, para que eu possa então viver uma paz que vai além de qualquer circunstância. Essa é a primeira aplicação disso. Tá? A segunda aplicação qual é? Eu assumir uma posição de paz. Então, o que significa eu calçar o evangelho da paz? Eu começar a olhar para as pessoas querendo paz, e não só querendo paz entre nós, mas eu promover a paz entre as pessoas. Então eu vestir o evangelho da paz, eu encontro paz que vem da verdade de Deus, mas eu também promovo a paz entre eu e as pessoas, mas e também entre as pessoas. Eu sou um pacificador, eu sou um conciliador, eu me torno uma pessoa que promove a paz pelo evangelho de Cristo. Né? E alguém também já aplicou esse texto dizendo o seguinte, isso é você pregar o evangelho para que as pessoas se convertam e tenham a paz de Cristo também, isso, também. Você calçar os calçados do evangelho significa que você vai avançar de alguma forma na direção das pessoas para promover também a salvação. Você pregar o evangelho é uma baita ofensiva espiritual, é um baita avanço espiritual, você ser um promotor da paz e um pregador do evangelho que vai levar essas pessoas também à paz que excede todo o entendimento.
Depois, irmãos, próxima parte da armadura, versículo 16, diz usar o escudo da fé. Diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas ou as flechas com fogo, né, do maligno. E fé, de novo, vou repetir, olhando para os textos bíblicos, a fé é você ouvir Jesus, você colocar a sua confiança naquilo que Jesus falou e você seguir aquilo que Jesus falou. Então, quando eu ouço Jesus e eu coloco a minha confiança no que Ele fala, eu consigo ter condições de rejeitar as outras coisas que meus inimigos espirituais estão me falando, estão tentando me derrubar falando. Então, irmãos, por que isso se torna um escudo tão importante? Tá? E eu queria então fazer aqui um parênteses, para a gente dar uma olhada nas principais formas de atuação dos nossos inimigos espirituais. E como que a gente aprende isso, além de ler os textos e ver como que eles atuaram na Bíblia, os nomes de Satanás são uma forma muito boa da gente entender a forma de atuação dele. Então, o nome que mais aparece na Bíblia é Satanás, aparece 52 vezes. E Satanás significa adversário, significa inimigo, né? Significa opositor. A segunda palavra que mais aparece é diabo, aparece 35 vezes. E essa palavra significa acusador. Então ele é, de fato, aquela voz que eu estava fazendo antes, que vai dizer que tu não sabe, que tu não presta, que tu não serve, que tu não é digno, que tu não pode, que o melhor mesmo seria tu deixar de existir e tudo mais. É a voz da acusação, que vem direto aqui como setas, como flechas pegando fogo, ou é através de pessoas, vai usar pessoas para te mandar as palavras de acusação. E aí vem, irmãos, também um sinal de atenção para nós, irmãos. Nós, às vezes, fazemos o papel de acusação, de ficar apontando o dedo. Então, a gente precisa ter essa consciência. O inimigo, ele move acusações. Outro nome usado para ele é maligno, né, que vem de mal. Mas um outro nome que nos ajuda a entender a forma de atuação é tentador. Ele é chamado de aquele que promove tentações. Então ele fica dizendo, olha, quem sabe tu faz isso aí, tu tem que te permitir um pouco, né? Ah, todo mundo faz, né? Por que tu não poderia fazer, né? Faz aí, todo mundo diz isso, não tem problema. Ah, só um pouquinho, não faz diferença, isso aí está tudo... Aqui no Brasil isso é normal, isso aí não tem problema e tal. E, meus irmãos, eu preciso lembrar a cada um de nós que o pecado grande é o pecado pequeno que cresceu. Então, se a gente começar a dar permissão, é exatamente o que ele quer fazer, ele é o cara que está convidando, ele é o cara que já aprontou todas as coisas para você partir para longe de Jesus. Então, esse é o cara que convida, que prepara tudo, e quando você bate a cara no chão, ele vai ser o mesmo que vai acusar, dizendo assim, olha aí como traiu o teu Deus, olha aí como recebeu um convitezinho e se afastou, né? E a Bíblia também fala dele como uma serpente, lá em Gênesis vocês conhecem o texto, né? E essa serpente é um animal, é uma referência a um animal que é astuto, que é esperto, que age de forma a surpreender a pessoa, né? E depois em Apocalipse, ele também é apresentado como grande dragão vermelho, que é uma criatura feroz, uma criatura que intimida, né? E diante de tudo isso, irmãos, nós precisamos saber, então, guardar com a gente algumas coisas sobre o nosso inimigo. Ele é um adversário, Satanás, ele é astuto, ele é esperto, e meus irmãos, pensem em alguém que existe, que tem visto como a humanidade se move, desde que as coisas foram criadas. Ele foi criado junto com as coisas, com os anjos, eles foram criados, então eles sabem muito mais do que eu e você. A sabedoria deles é ridícula perto da sabedoria de Jesus, mas perto da nossa é muito grande. São milhares e milhares de anos de experiência. Então ele é astuto e ele também é bem agressivo. Agora, sobre a forma de atuar, a gente pode dizer que ele atua basicamente de 3 formas: acusação,
tentação e tentativas de intimidação. Tentativas de intimidação. E por isso, irmãos, por causa da acusação, da tentação, da tentativa de intimidação, que é tão importante, você e eu, nós estávamos firmados nas verdades de Jesus. Porque se eu estou me alimentando da palavra de Deus, da verdade, da justificação e tudo mais, eu estou ouvindo Jesus, ele vem com as acusações dele, e eu já sei que não é verdade, eu já sei que não serve. Por quê? Porque Jesus disse que as coisas não são assim. Mas se eu paro de orar, eu paro de jejuar, eu enfraqueço meu conhecimento bíblico, começo a dar ouvidos a vozes que vão me botar no buraco. Eu começo a sofrer derrotas espirituais. Eu começo a ouvir vozes que me convidam para o pecado e eu acabo cedendo. Porque eu, em vez de me deixar encher pelo Espírito Santo, eu começo a me deixar encher por um monte de besteira. E aí eu acabo caindo nas estratégias dele. Então, meus irmãos, nós precisamos muito lembrar dessa batalha espiritual e lembrar de nos firmarmos na armadura espiritual. Para ilustrar, porque às vezes a maior estratégia dos nossos inimigos espirituais é nos convencerem de que o mundo espiritual não existe. Leva a vida, não esquece, isso aí não, nada a ver, isso aí não, nada a ver, nada a ver. Irmãos, eu tive uma experiência uma vez. Nós estávamos lá na outra sede, na outra unidade, lá no IP, um dia de noite orando, e entramos em batalha espiritual pelo bairro, dizendo que os demônios não tinham mais espaço ali, e etc e tal. E quando nós fomos para casa, o nosso cachorro, que era um cachorro pequenininho assim, ele tinha lá uma mania de brincar. A gente tinha um vaso de cimento grande assim, com uma árvore que ia quase até o teto assim, e ele costumava brincar, tirar uns enfeites ali do vaso. Só que naquele dia nós chegamos, ele tinha derrubado o vaso, ele tinha depenado a árvore, ele tinha feito uma bronca ali. E aí nós achamos que era só coisa de cachorro, né? Não tem que limpar e tal. Aí nós limpamos, e aí quando nós chegamos na cozinha, eu disse assim, tu vê, né? A gente estava orando lá, parece uma coisa espiritual. Quando eu terminei de dizer isso, houve um barulhão na nossa sala. E eu até fiquei com medo, achando que era ladrão, né? Eu disse, tem alguém aqui em casa. E aí, vamos olhar, ver o que aconteceu. Irmãos, a nossa janela está totalmente fechada, persiana, vidro, não tem vento. E os nossos quadros da sala, eles eram presos, tinha um do meio, era preso por dois ganchos. Os ganchos não saíram da parede, nenhum, mas os dois quadros tinham caído, tinha quebrado o vidro, tinha feito ali é como se alguém tivesse empurrado de baixo para cima e tirado os quadros da parede. E aí o que é isso? É tentativa de intimidação, é dizendo assim, não se mete comigo, hein, porque eu sou real e eu vou vir contra vocês. Tentativa de intimidação. Irmãos, essa mensagem aqui, a preparação dessa mensagem aqui, exigiu batalha espiritual. E essa semana nós estivemos batalhando espiritualmente. E também teve tentativa de intimidação. A irmã que fez esses slides aqui, ela entrou em contato comigo ontem e disse assim, pastor, me ajuda, eu quero entender o que está acontecendo. Essa noite tive uns pesadelos aqui, pesadelos ruins, e também quando eu me acordei, tinha um espírito do lado da minha cama, para tentar me deixar com medo. E meus irmãos, hoje de manhã, a Raquel, que ministrou louvor lá, ela disse, irmãos, essa semana eu sofri muitas acusações, eu sofri muitos ataques espirituais. Eu acho que é porque eu comecei o CR, então eu acho que está vindo esses ataques. E aí depois que a gente falou sobre tudo isso aqui, ela entendeu. É porque tem um movimento. E aí, meus irmãos, ele faz acusação, ele faz tentativa de intimidação. Só que se a gente está em oração, em jejum, como nós estivemos essa semana, sabe o que acontece? Está aqui a pregação, estão aqui os slides, nada vai impedir a obra do Senhor de acontecer. Mas, irmãos, nós precisamos pegar as armas e usar elas. Porque se a gente se esquecer que nós estamos em guerra, a gente acaba sofrendo derrotas espirituais. Às vezes a gente termina o dia com o emocional lá embaixo. Às vezes a gente termina o dia
fisicamente abatido, a gente termina, e porque nós fomos derrotados espiritualmente, a gente nem percebeu, porque a gente esqueceu que existe uma realidade espiritual, a gente não usou as armas espirituais para vencer. Então a gente precisa muito dessa consciência e desse posicionamento de vestir a armadura. E, meus irmãos, vestir a armadura não é instantâneo, vou vestir a armadura agora, tchim, né? Não é. Então, porque a gente viu, são processos, é o processo de se vestir com a verdade, é o processo de você internalizar a palavra de Deus, é o processo de você crescer na transparência, ser uma pessoa verdadeira, deixar os personagens, deixar os enganos, as hipocrisias, é você passar pelo processo de santificação, cortar os pecados, avançar na direção de deixar os pecados para trás e tudo mais. Então, irmãos, tem várias coisas muito importantes nessa armadura aqui. Mais uma parte bem importante da armadura é você colocar o capacete da salvação. Paulo explicou melhor, no versículo 17, então a primeira parte diz, usem o capacete da salvação. Agora, Paulo explicou lá em 1 Tessalonicenses 5, um pouco melhor, ele disse que é o capacete da esperança da salvação. Então, o que significa? Paulo falou em outros textos também, várias vezes, que nós precisamos levar a certeza de que nós estamos para a vida eterna como uma grande motivação para nós. E, meus irmãos, essa é uma motivação, é uma esperança que está em alguma coisa que ninguém pode nos tirar, nenhuma circunstância pode nos tirar. Então a salvação é um motivo de alegria e de gratidão em toda e qualquer circunstância. Então uma pessoa pode estar em qualquer situação, se ela é cristã, batizada com o Espírito Santo, ela pode se acordar de manhã e ter um motivo para se alegrar, um motivo para agradecer. Isso precisa ser, meus irmãos, algo que está na nossa mente o tempo inteiro. Ninguém pode nos tirar, e Paulo falava disso de várias formas. E lá em 1 Tessalonicenses 5, como eu citei, ele fala no versículo 8 isso, nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. E lá no versículo 16, tem uns textos a partir dali, que não são, parece que são difíceis de entender, porque ele diz, alegrem-se sempre, orem constantemente e deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês. Como assim eu vou me alegrar sempre? Como assim eu vou agradecer em qualquer situação? A coisa está crítica, meu filho, como é que eu vou agradecer? Como é que eu vou me alegrar? Porque tem uma coisa que você pode agradecer, tem uma coisa que sempre pode te alegrar, em toda e qualquer circunstância, que você está indo para a vida eterna. Então nós precisamos ter o capacete da esperança da salvação nos acompanhando. E Paulo disse, os sofrimentos leves, momentâneos, passageiros, nem se comparam à glória que está nos esperando na vida eterna. Então o apóstolo Paulo, preso em dificuldade, é isso aí. Ele estava dizendo, nada se compara, eu estou com meus olhos lá, estou com meus olhos lá. Então, meus irmãos, essa precisa ser uma grande motivação para nós, é uma parte importante da armadura. Você tem em mente a salvação, a vida eterna que te aguarda. Mas depois, irmãos, temos aqui uma parte da armadura que é a que eu quero me dedicar mais, que é você, diz o texto, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você usar a espada da palavra de Deus. Tudo bem, como que eu uso a Bíblia como espada? Eu vejo praticamente todos os pregadores que falam sobre esse texto dizendo, viu, essa é uma parte da armadura que é de ataque, Tá bom, então como que tu ataca com isso aqui? Quem que tu ataca com isso aqui? Como que tu ataca? A resposta é, inimigos espirituais. Isso aqui é uma espada, a palavra de Deus é uma espada para a gente atacar inimigos espirituais. Para a gente atacar inimigos espirituais. E, meus irmãos, eu estava numa conversa com Jesus sobre esse assunto, e Jesus me deu uma baita direção, uma baita visão. E essa pregação de hoje começou lá atrás, quando o Rudá pregou aqui, se vocês vão lembrar, em Deuteronômio capítulo 6. Mas a pregação dele não foi no texto que Jesus me mostrou. A pregação dele era de que a coisa mais importante era amar a Deus. Lá estava dizendo, amem ao Senhor, seu Deus, né?
e que nós deveríamos passar isso para as outras gerações, para a nossa família, ensinar e ajudar as pessoas a amarem a Deus. Mas naquele dia Jesus me levou para o resto do texto, do capítulo, versículo 18 e 19, que diz assim: façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhes vá bem, e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu. Ele está dizendo, façam o que é justo diante de Deus, para vocês receberem o que Jesus, a terra prometida que Deus tem para vocês. Mas continua, prometeu sob juramento a seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. Meus irmãos, tem uma parte para tomar a terra prometida. Sabe o que vai acontecer? Precisa acontecer expulsão de inimigos. Expulsão de inimigos. A terra prometida, ela aconteceria fazendo o que é justo e bom perante o Senhor e expulsando os inimigos. E quem já leu o Antigo Testamento entendeu isso. Eles tinham que ir lá e guerrear contra as pessoas que estavam habitando lá. Mas hoje a nossa guerra não é contra pessoas. Mas essa realidade continua assim, irmãos. Nós só podemos avançar como cristãos, só podemos avançar como igreja, se nós desalojarmos os inimigos que estão já ocupando as partes, as áreas da nossa vida, as partes, as vidas das pessoas. Só assim a gente pode avançar. Então, mas como assim, Eduardo? O que tu quer dizer? Eu quero dizer que o diabo não deixa espaço vazio. Então, aonde Jesus não está, adivinha, o safado já ocupou. Então, eu e você, nós vamos precisar avançar, lutando, usando a espada, para expulsar os inimigos dessas áreas, das vidas dessas pessoas, e da nossa também, das áreas da nossa. O texto de 1 João 3,8 diz assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele disse, Jesus veio para quê? Para destruir as obras do diabo, porque, irmãos, avançar com o reino de Deus é sinônimo de destruir obras do diabo, desmancha dele para o reino de Deus avançar. É isso, é assim que acontece. 1 João, capítulo 5, 18 e 19, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então esse texto esclarece o quê? O mundo inteiro está no domínio do maligno, de Satanás. Então como que a gente avança, ajuda pessoas a se conectarem com Jesus? Tem guerra, vai ter guerra, porque tem que vencer aquele que está ocupando o território. E Jesus falou isso, irmãos, Mateus 6,18. De certa forma a gente cantou isso hoje numa das músicas, que diz assim: eu lhe digo, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, ou construirei a minha igreja, e as portas do Hades, ou do inferno, não poderão vencê-la. Como assim portas do inferno não poderão resisti-la ou vencê-la? Como diz a outra versão. Como assim as portas do inferno? Porque ele diz, quando eu vou construindo a minha igreja, significa que para avançar, nós vamos ter que meter o pé na porta do inferno várias vezes, e elas não vão resistir à igreja, à construção que eu vou fazer. Então eu vou construir a igreja, e vocês vão metendo o pé na porta, e a gente vai avançando dessa forma, porque as portas do diabo não vão resistir à minha igreja. Estão entendendo, irmãos? Então a igreja de Jesus só avança expulsando inimigos espirituais. Expulsar Satanás e demônios faz parte da vida cristã, meus irmãos. Faz parte da vida cristã. E sabe, irmãos, que na nossa própria vida a gente dá maior permissão ou menor para os nossos inimigos espirituais, de influência. Isso tudo tem a ver com pecados. E aquela coisa da pessoa ficar possessa por demônio é real. Eu já vi, presenciei várias vezes. E geralmente isso acontece com pessoas que não são cristãs, ou com algum cristão que se envolveu com o pecado, está muito perdido. Muita permissão para Satanás. E aquilo ali é uma tentativa desesperada de atrapalhar a obra do reino de Deus na vida da pessoa. Geralmente quando tu convida alguém para se converter,
Vamos fazer uma oração de entrega para Jesus, e daí dá problema, porque o diabo não quer deixar essa pessoa ir para a luz. Então, meus irmãos, expulsar demônios faz parte da vida cristã, e a gente precisa lembrar disso todos os dias. O texto de Lucas 9, 11, Mateus 10, eu acho que eu botei os 3 textos ali, falam sobre como isso era do dia a dia deles, de Jesus e dos apóstolos. O texto diz assim, primeiro, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para curar doenças. Também os enviou para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então ele mandava eles para pregar o evangelho, curar pessoas e expulsar demônios. Fazia parte do avanço, vão avançar, vai ter que tirar do caminho. Outro, se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, Jesus está falando, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ele está falando, ele está dizendo, chegou o reino de Deus, sabe por quê? Porque eu estou expulsando demônios. Tudo tem a ver, avanço do reino de Deus com expulsar demônios. Depois, pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem leprosos e expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos autoriza e nos envia, você e eu, que já tem o Espírito Santo, a nós irmos e mandarmos sair em nome de Jesus. Nós expulsarmos das nossas áreas, das perturbações, das acusações que vierem, das tentações que vierem, das tentativas de intimidação que vierem, nós nos posicionarmos dizendo, em nome de Jesus, sai agora. Onde é que a palavra de Deus entra como espada aí? Porque a palavra de Deus diz que eu posso, diz que eu tenho autoridade, diz que eu sou autorizado a fazer isso e enviado a fazer isso. Então, em nome de Jesus, em nome daquele que me enviou, cala a boca e sai em nome de Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos usar dessa autoridade. Então, a espada do Espírito, ela é usada em ofensiva contra inimigos, e isso acontece quando nós os expulsamos em nome de Jesus, com base na autoridade que Jesus nos deu, revelada na sua palavra. É aí que a palavra é a espada de ataque contra inimigos espirituais. Mas, meus irmãos, o texto lá de Efésios da armadura continua, depois da espada, com algo extremamente importante, é um fundamento da armadura, algo que a gente tem falado muito, fala sobre oração. O texto continua dizendo assim, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que ao falar me seja dada a mensagem, a fim de destemidamente tornar conhecido o mistério do Evangelho. Então esse texto está dizendo, vocês precisam orar, tendo isso em mente, orar com súplicas, orar o tempo todo, e orar por outras pessoas, pelos outros santos também, pelos outros crentes. Orem também por mim, que estou aqui na frente de batalha, pregando o Evangelho. Então a oração precisa muito fazer parte desse movimento de me armar espiritualmente com a armadura de Deus. A oração. E outro elemento, irmãos, extremamente importante, que traz reserva espiritual para batalhas espirituais, é o jejum. Então, certa vez lá, Jesus encontra os discípulos com dificuldade de lidar com uma pessoa endemoniada, não conseguem expulsar, e Jesus expulsa e ele explica que aquela união ali de demônios só podia ser expulso com oração e jejum. Oração e jejum. O jejum é ficar sem comer nada por algum tempo que seja desafiador, fazer isso para se aproximar de Jesus. Então todos nós precisamos dessa prática, irmãos. Nós vencemos e avançamos somente com oração e jejum, nós precisamos dos dois. Eu quero te encorajar a você esticar um pouco mais essa corda, você orar um pouco mais, e a constância é que faz a diferença, diariamente orar um pouco mais, e você fazer jejum com frequência, sei lá, por mês, semanal, quinzenal, mas você ser uma pessoa que jejua. Quem sabe você pode esticar um pouco mais essa corda, esse jejum aí pode ser um pouco mais longo, né? Vai ser muito importante para você avançar nas vitórias espirituais. Então, irmãos, nós precisamos muito nos posicionarmos, mas primeiro prepararmos as nossas armas pela armadura de Deus, que tem como fundamento o contato com Ele, a oração e o jejum. Então, se eu fosse resumir, irmãos, tudo que nós falamos aqui hoje,
Eu falei, o título da mensagem era Soldados na Edificação da Igreja. Então, porque essa construção da igreja envolve, né, a gente vencer inimigos espirituais. Eu estava dizendo que nós precisamos ser soldados, então, que se posicionam para essa edificação. E essa edificação envolve isso, vida de oração e de jejum, mas também a consciência e a conexão com essas verdades que a gente falou hoje, conhecimento, confiança, a fé, a prática e a pregação das verdades de Deus, que é um resumo, um bom resumo da armadura de Deus. Mas também tem essa última parte da armadura, que é o quê? Envolve usar a espada do Espírito para expulsar os demônios, para se posicionar contra. Então, meus irmãos, eu me acordo de manhã e faço uma pergunta. Eu tenho andado na linha de frente aqui, com a minha família. Será que o diabo vai vir contra nós hoje? Será que ele vai tentar alguma coisa hoje? É óbvio que sim. Então, no meu tempo de oração, eu não gasto muito tempo com isso, mas eu gasto um tempo dizendo: Satanás e demônios, eu proíbo as ações de vocês na minha vida, na vida da Tati, na vida do Ismael, na vida da nossa família. Eu proíbo as ações de vocês na vida dos membros do colegiado pastoral, das famílias deles. Eu proíbo, e eu faço, irmãos, um bom tempo de batalha espiritual. Não é nem perto o maior tempo de oração que eu tenho, mas a batalha espiritual faz parte, irmãos. E eu batalhei por esse culto, por exemplo, dessa semana. Quando eu entrei aqui de novo, eu estava dizendo: Satanás e demônios, vocês não podem atrapalhar esse culto. Em nome de Jesus eu proíbo vocês. Eu proíbo de vocês atrapalharem o culto das pessoas que já chegaram aqui, das que vão vir, das que foram convidadas. Em nome de Jesus. Então nós precisamos muito tomar conta dessa autoridade, entender que Jesus nos deu essa autoridade e nos posicionarmos para ganhar território. E muitas vezes na nossa vida, irmãos, como eu falei, a gente precisa ter cuidado, porque o diabo também causa doenças. Nem toda doença é Satanás e demônios, mas algumas doenças são. E às vezes a gente está com dor de cabeça, a gente está mal, a gente está fisicamente ruim, e o que é preciso é batalha espiritual. Remédio médico não vai resolver. E a gente tem que ter então a consciência de que isso é espiritual, para poder então entrar com batalha espiritual e vencer, expulsar o demônio e ser liberto. Então, não só isso, mas a questão emocional e outras questões, que às vezes a gente está mal e nem sabe por quê, muitas vezes é espiritual, irmãos. Então a gente precisa muito dessa consciência e dessa batalha espiritual para que a gente possa vencer. Dito isso, irmãos, eu queria convidar vocês a nós ficarmos em pé e orarmos um pouco, e batalharmos espiritualmente também. E o que eu queria que nós fizéssemos agora? Eu queria que qualquer um de vocês que desconfia, que tem sofrido ataques espirituais específicos, assim, ataques espirituais, olha, estou entendendo que eu estou sendo atacado espiritualmente. Eu queria te chamar para você vir aqui na frente, nós vamos orar contigo. Nós vamos, na verdade, fazer uma batalha espiritual. Nós vamos também te ajudar a fazer essa batalha espiritual. Então eu queria te convidar, se você tem entendido que tem sido atacado espiritualmente, quero te convidar a você vir aqui na frente. Se você tem sido atacado espiritualmente, no sentido de emocional ou físico, eu não sei, qualquer situação, talvez o inimigo tenha usado pessoas, acusação, tentação. Quero te convidar você a vir aqui na frente para a gente orar especificamente por essa questão. Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua morte e a ressurreição trouxeram sobre nós, Senhor, a vitória contra a morte e contra as trevas, Senhor. Tu nos deu, Senhor, a autoridade, não que mereçamos, Senhor, mas é graça tua, Senhor, que nos fez filhos, mas também soldados, Senhor, enviados para essa guerra, Pai. E nós queremos te agradecer por esse privilégio, Pai. É uma honra para nós te servirmos, Senhor. Pedimos que tu continue nos melhorando, Senhor, nos aprimorando, nos ajudando com nossos pecados e falhas, Pai. Mas nos ajuda também, Senhor, a aumentarmos nossa visão do mundo espiritual, nosso discernimento espiritual, Senhor, para que possamos, ó Deus, vencer um dia de cada vez,
as batalhas espirituais, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos agora nesse momento orar pelos nossos irmãos aqui, Senhor, que têm enfrentado lutas, Senhor, pedindo que a Tua graça venha sobre eles, que a armadura, Senhor, esteja cada vez mais sobre suas vidas, Senhor, eles estejam cada vez mais armados com as armas espirituais, e eles, Senhor, possam ser usados pela Tua graça para derrotarem esses inimigos. Satanás e demônios, nós proibimos as ações de vocês sobre as vidas dessas pessoas que aqui à frente vieram em nome de Jesus. Nós ordenamos que vocês se retirem com toda a doença, que vocês se retirem com toda a opressão emocional, espiritual, com toda a contenda, com todo o mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, louvado seja o Teu nome, pela Tua graça sobre nós, Pai. Irmãos, queria agora convidar vocês a fazerem algo que tem muito mais impacto do que eu fazer. Vocês agora estivessem se posicionando da forma como eu me posicionei. Vocês dizendo: Satanás e demônios, vocês vão sair da minha vida agora com o que vocês estão fazendo. Pode citar o que eles estão fazendo com essa doença, em nome de Jesus. Então agora você vai falar aí, fala aí. Tem que ser voz alta, não precisa ser gritando que nem eu tô, mas tem que ser audível. Fala aí, manda sair, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua graça sobre nós, Pai. Te louvamos, Pai, pela Tua presença, pela Tua verdade, Senhor, que nos liberta. Obrigado, Senhor, por nos enviar. Nós queremos ajudar outros também a viverem isso, Senhor, a viverem a vitória espiritual. Queremos ver o Teu reino avançar e ganhar mais vida, Senhor. Dá-nos graça, dá-nos autoridade, dá-nos visão, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Agora nós vamos ter que cantar aquela: o inferno não pode prevalecer. Vamos! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição